Nesse vídeo eu quero falar sobre o momento financeiro do Internacional nessa reta final de 2022 e projetando a temporada de 2023. A direção do Internacional gastou mais do que o orçado para este ano e vai solicitar no Conselho Deliberativo uma suplementação orçamentária. Para quê? No fim das contas, o orçamento corresponda àquilo que o Internacional executou de custos. Venda de jogadores, somente uma nova meta, que será projetada na temporada de 2023 e vai ser bem parecida com 2022, com a exceção de que esse ano não tem Yuri Alberto. E a gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o momento financeiro do Internacional, tá? A gente tá aí às vésperas do término do Campeonato Brasileiro. O Internacional, empatando com o Palmeiras no Beira-Rio, garante o vice-campeonato brasileiro, que eu já tô dando quase como certo. O Inter será o vice-campeão brasileiro e arrecada uma gorda premiação, são 42,7 milhões de reais, que serão, obviamente, fundamentais para que o Inter construa um 2023 interessante, tá? Mas eu quero falar sobre algumas informações que eu tive conversando com uma pessoa importante do Internacional, sobre o quanto que o Inter gastou nesse ano, como que está a projeção de superávit, como que o Inter precisa trabalhar para vender no ano que vem, tá? E eu quero relatar isso aqui para vocês. Primeiro, e a informação mais importante, talvez, desse vídeo. O Internacional vai solicitar nos próximos dias, talvez na próxima semana, depois do término do Campeonato Brasileiro, uma suplementação orçamentária ao Conselho Deliberativo. O que é essa suplementação orçamentária? É o seguinte, lá no início do ano, o Internacional envia para o Conselho Deliberativo um orçamento. Na verdade, nem é no início do ano, é no final do ano passado, isso foi dezembro do ano passado. O Inter envia para o Conselho Deliberativo um orçamento e diz, olha, nós vamos gastar isso aqui, nós não vamos gastar mais do que esse número. Nós pretendemos arrecadar isso aqui, não podemos arrecadar menos do que isso. E aí, durante o ano, tu segue como diretriz para os teus gastos e para as tuas receitas, aquele orçamento que tu aprovou para o Conselho Deliberativo. Depois, o Conselho Deliberativo aprova ou reprova, analisa as contas do clube para saber se está de acordo com aquele orçamento que havia sido aprovado, como é na esfera pública, tá? E o Inter, no ano passado, orçou gastar ao todo 237 milhões e 700 mil reais no custo do futebol. 237 milhões 747 mil reais. E ao todo, o Inter projetou arrecadar 411 milhões de reais. E o que vai ser essa suplementação orçamentária? O Inter chegando para o Conselho Deliberativo e disse, olha, lembra aquele gasto que eu tive de que eu projetei de 237 milhões? Amplia isso para mim, porque eu tive que gastar um pouco mais durante o ano. O Inter gastou mais do que aquilo que foi orçado. Existem várias razões para um clube de futebol gastar mais do que aquilo que orçou. E é uma prática até comum essa suplementação orçamentária no fim do ano, tá? Tem um porém. O Inter arrecadou mais do que aquilo que preveu. Então, mesmo tendo essa suplementação orçamentária, mesmo gastando mais do que aquilo que foi orçado, e o Inter vai pedir a autorização do Conselho para efetuar os gastos que já fez, o Inter ainda projeta um superávit, mas eu já falo sobre isso, tá? A suplementação orçamentária, então, ela a autorização para o Inter gastar aquilo que gastou. E por que o Inter gastou a mais? Gente, vocês lembram que ali pelo mês de março, abril, por exemplo, a situação estava feia. O Inter estava com um time ruim e o Inter precisou ir para o mercado. O Inter comprou Pedro Henrique, Alan Patrick, comprou... o Bustos já havia sido contratado um pouco antes, comprou o Vitão, contratou o Vitão por empréstimo. O Inter se mexeu no mercado e contratou o Depena e saiu contratando jogadores. Isso tem custo. E talvez eram custos que não estavam planejados no início do ano. O Inter teve que gastar mais para corrigir a rota. Mas, repito, o Inter arrecadou a mais. Então não foi nada feito fora da lei ou fora da regra do que acontece no dia a dia dos clubes.
só o Inter vai pedir essa autorização para o Conselho Deliberativo para ter o direito de gastar aquilo que gastou, tendo como base a ideia de que também arrecadou mais do que estava previsto arrecadar. O Inter acredita que terá o superávit, tá? Que teve no ano passado também, nesse ano. Esse ano, por exemplo, era projetado um superávit de 7 milhões de reais. Se entende que deve vir um superávit também nessa base. Para projetar o ano de 2023, e aí a peça orçamentária de 2023 ela vai sair no próximo mês, que é o último mês de 2022. Uma informação importante, quanto que o Inter precisa vender de jogadores? O Inter tem pressa de vender jogadores? É sempre bom vender, mas é importante a gente salientar que em 2022 o Inter já bateu faz tempo a meta de vendas. Por exemplo, com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto sozinho quase arrecadou tudo aquilo que o Inter estava projetando vender, que era na casa de 120 milhões de reais, tá? O Inter vendeu Palácios, o Inter vendeu Patrick, o Inter vendeu, muitos outros jogadores que também vão entrando nessa conta. Pro ano que vem, zera. E o Inter vai ter que vender esse valor tudo de novo. Se projeta algo na casa dos 100 milhões de reais de projeção de vendas do Internacional para a próxima temporada. Só que o Inter tem jogadores para arrecadar 100 milhões de reais em venda no próximo ano, aí já é uma situação mais complicada. Tem Maurício, tem Johnny, Alemão, quem sabe, talvez o Edenilson consiga ajudar um pouco nisso, talvez Daniel, mas, cara, 100 milhões de reais são 20 milhões de euros. É bem complicado, e esse talvez seja o grande desafio financeiro do Internacional para a próxima temporada. Ter boas vendas, vender jogadores a um bom preço, para atingir a meta e seguir cumprindo os orçamentos de alguma maneira. Um pouco sobre o ambiente financeiro do Internacional, para você que está interessado com as contas do clube. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!